Se você acompanha o nosso trabalho aqui no Portal Fenômeno e no canal Fenômeno, você já percebeu que nós temos um grande compromisso com a verdade. Quando nós encontramos algum tipo de informação que não condiz com a realidade, uma informação que é inventada, uma informação que é distorcida, uma fraude deliberada, você já percebeu que nós sempre combatemos esse tipo de desinformação. Um dos temas mais envolvidos em fraudes e distorções é o fato histórico da ida dos astronautas à Lua entre 1969 e 1972. Aqui no YouTube existem vários e vários canais que se dedicam a promover desinformação sobre este tema. Um destes canais chama-se Inteligentista, que produziu uma série de vídeos contendo distorções, invencionices, mentiras deliberadas e muita desinformação sobre este fato histórico, que ainda é o maior feito da história da humanidade. Se você acompanha nosso trabalho, sabe que já fizemos vários vídeos derrubando as mentiras que este canal promove pela internet. Hoje comentaremos um vídeo intitulado Descobri algo bizarro na Lua. Este vídeo compõe aquele grotesco pseudodocumentário de mais de 7 horas de duração, em que metade dele ocorre uma grande encheção de linguiça, e outra metade que é composta por argumentos requentados que já foram refutados e derrubados em diversas ocasiões. Neste vídeo, derrubaremos as mentiras apresentadas no referido vídeo. Podemos resumir os argumentos apresentados neste vídeo da seguinte forma: argumentos envolvendo os soviéticos, uma suposta rocha cenográfica que teria sido fotografada pelos astronautas, naquilo que eles afirmam ser uma montagem cinematográfica, alegações envolvendo rochas lunares encontradas na Antártida, algumas alegações envolvendo as luvas usadas pelos astronautas e críticas feitas à preservação dos sítios históricos na Lua. O vídeo já começa com a alegação de que soviéticos eram mais avançados tecnologicamente que os americanos na época do programa Apollo. Historicamente, podemos dizer que esta informação não é tão acurada. Os americanos e os soviéticos estavam em pé de igualdade, porém, os americanos tinham mais evolução em alguns aspectos. Os primeiros foguetes usados nas missões espaciais eram basicamente mísseis balísticos, criados para carregar ogivas nucleares para ataques nos países inimigos. As ogivas usadas pelos Estados Unidos eram bem mais leves, potentes e eficientes que as ogivas usadas pelos soviéticos. E isso se refletiu no modelo dos foguetes usados no início da corrida espacial. Os foguetes soviéticos precisavam ter mais potência para carregar uma ogiva mais pesada, enquanto que os foguetes usados pelos Estados Unidos não precisavam ser tão potentes, pois a ogiva que eles transportavam era bem mais leve se comparada com a usada pelos soviéticos. E foi graças a isso que os soviéticos saíram na frente na corrida espacial, lançando o primeiro satélite ao espaço, lançando o primeiro astronauta ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin, lançando a primeira mulher ao espaço, a primeira missão com mais de um astronauta, e assim vai. Justamente porque os soviéticos tinham a necessidade de ter um foguete mais potente para transportar uma ogiva nuclear menos eficiente do que a dos Estados Unidos. Então essa premissa de que os soviéticos eram superiores aos americanos, ela não se sustenta à luz dos fatos históricos e documentados ao longo da história. A outra alegação que o vídeo apresenta é que os americanos ultrapassaram os soviéticos de uma forma inexplicável. Na verdade, os Estados Unidos assumirem a liderança na corrida espacial nunca foi algo inexplicável. Com as constantes vitórias dos soviéticos nas suas missões espaciais, os americanos desenvolveram e colocaram em prática um planejamento muito eficiente. Eles alocaram fartos recursos e recrutaram os melhores cientistas do mundo livre para atuar diretamente no programa espacial. Os soviéticos, por sua vez, não tinham um planejamento eficiente. Suas missões eram baseadas apenas em superação da missão anterior. Além disso, todo o programa espacial soviético era centralizado em uma única pessoa, Sergei Korolev, que era chefe do programa espacial soviético. Ele definia as missões, os objetivos e norteava todos os passos do programa espacial soviético.
E ele morreu subitamente em 14 de janeiro de 1966. O seu sucessor, Vassily Mishin, não era uma pessoa tão visionária quanto Sergei Korolev. Mishin cancelou várias missões que já estavam programadas e reestruturou todo o programa espacial soviético. Essas escolhas elas se mostraram depois equivocadas, e em função disso, os soviéticos perderam o protagonismo espacial. Os americanos, por sua vez, tinham um programa espacial baseado em grupos de trabalho, envolvendo os melhores cientistas do mundo livre. O planejamento era cumprido à risca, com eficiência e eficácia, aliado ao farto investimento. Os americanos foram se aproximando dos soviéticos e por volta de 1965, ele já estava em pé de igualdade com o programa soviético. Com a morte de Korolev, inevitavelmente os americanos assumiriam a liderança da corrida espacial. Em seu pseudo-documentário, o autor do vídeo, Douglas Aleodin, alega que a União Soviética aceitou uma suposta farsa em benefício próprio. Ele alega que o governo corrupto de Richard Nixon pode ter comprado o silêncio dos soviéticos para não revelar uma suposta farsa no programa Apollo. Obviamente, o Douglas Aleodin não prova sua alegação. Ele alega ainda que os Estados Unidos e a União Soviética não eram inimigos na esfera espacial. Mas aí você observa, toda a corrida espacial, ela se fundamenta justamente na disputa entre Estados Unidos e União Soviética. A corrida espacial só existe porque existe uma rivalidade entre dois inimigos. E curiosamente, os negacionistas, em dado momento, eles usam o argumento da corrida espacial para negar o fato histórico da ida dos astronautas à Lua. E eles alegam que justamente por existir essa rivalidade, que uma suposta farsa teria sido praticada pelos Estados Unidos. E agora ele vem com esse argumento dizendo que os soviéticos foram comprados, que o silêncio deles foi comprado. Uma alegação absurda, ridícula, que não se sustenta de forma nenhuma e não é possível de comprovação, porque é baseada em mero achismo, baseada em invencionices. E na falta de um argumento sólido e incontestável para explicar o silêncio da União Soviética, eles colocam dúvidas sobre o governo soviético, misturando com outros pontos, induzindo os seguidores do canal a uma análise equivocada da situação. E para engrossar esses questionamentos, ele coloca imagens lá da Mercury, mostrando o símbolo da Mercury, que é apenas um símbolo baseado na mitologia. Não tem nada ali que prove uma fraude. E para encher mais linguiça ainda, ele alega que o programa Mercury provou que não era possível sair da órbita da Terra. Uma afirmação um tanto ridícula dentro dessa argumentação, pois isso funciona apenas como uma encheção de linguiça para o argumento principal ali, envolvendo a União Soviética. Depois ele muda de assunto. Para deixar o vídeo mais longo, ele começa a falar sobre rochas lunares. E a primeira coisa que ele fala é sobre esta fotografia, que é fartamente apresentada em meios negacionistas, onde afirma-se que este sinal que a gente observa nesta rocha seria uma identificação de peça de estúdio. Inclusive o próprio autor do vídeo debochou da explicação oficial para a imagem. Segundo a NASA, esta figura em forma de letra C foi originada por sujeira que foi aderida ao negativo. Mas curiosamente, todos os negacionistas mostram essa imagem em baixa resolução, para que a letra C pareça mesmo como uma identificação na rocha. Mas quando você pega uma imagem, quando você pega essa imagem em altíssima resolução, você percebe que aquilo ali é sim uma sujeira aderida ao negativo. E é um tipo de sujeira bastante comum, verificado em várias e várias situações, em várias outras fotografias, e que não se restringe a rochas. Ela pode aparecer em qualquer parte da fotografia, com variadas formas, mas a característica básica de sujeira é a mesma. Então, não existe margem para dúvidas nesta fotografia. Isto não é uma identificação cenográfica de uma peça de estúdio. Isso é realmente uma sujeira aderida ao negativo. E depois ele continua falando sobre rochas lunares, falando sobre rochas que foram encontradas na Antártida que tinham origem na Lua. E ele alega que estas rochas recolhidas na Antártida seriam apresentadas depois pela NASA
como sendo uma rocha coletada pelos astronautas na Lua, o que é uma grande mentira do Douglas Aleldin. Essas rochas coletadas na Antártida, elas têm sim uma grande semelhança com as rochas lunares e possivelmente têm origem lunar. A partir de meteoritos que se chocaram no polo sul da Lua, acabaram espalhando detritos que acabaram caindo aqui em nosso planeta. Porém, isso de forma alguma invalida a ida dos astronautas à Lua, até porque as rochas coletadas pelos astronautas na Lua, elas apresentam isótopos diferentes das rochas encontradas na Terra. E essa informação foi omitida propositalmente pelo dono do canal, Douglas Aleldin, se é que ele sabia dessa informação. Então, os isótopos das rochas lunares são diferentes dos isótopos das rochas encontradas na Terra, o que confirma a origem das rochas coletadas na Lua. Depois ele cita uma confusão envolvendo um museu da Holanda que apresentou uma rocha como sendo uma rocha trazida pelos astronautas quando foram à Lua e que depois se comprovou ser uma árvore fossilizada, transformada em rocha. De fato, aquela peça apresentada pelo Museu da Holanda é sim uma árvore fossilizada, que foi apresentada por engano como sendo uma rocha lunar. Mas o erro nunca foi da NASA nessa história. Existem inúmeras empresas e organizações especializadas em fornecer peças para museus. O erro foi da agência fornecedora de peças para esse museu holandês, que gerou toda essa confusão fornecendo uma rocha fossilizada. De forma desonesta, os canais negacionistas informam que a peça foi fornecida pela NASA, o que é uma grande mentira. A peça foi fornecida por essa empresa fornecedora de peças para museus. A próxima alegação que o autor do vídeo coloca envolve luvas. Segundo ele, no vácuo do espaço, a coleta seria extremamente difícil. E para fundamentar sua alegação, ele faz um teste, ele mostra um teste caseiro feito com uma luva de borracha em uma câmara de vácuo. Em uma câmara de vácuo, a luva de borracha, ela perde a maleabilidade dela. Então você não consegue trabalhar com aquela luva adequadamente. Porém, o que ele omite é que as luvas usadas pelos astronautas não eram luvas de borracha comum como a gente compra no supermercado ou numa farmácia. As luvas usadas pelos astronautas tinham várias camadas. E não era apenas camadas de borracha, havia camadas metalizadas, camadas de diferentes tecidos ali. Ela jamais iria se expandir no vácuo do espaço. Então, o teste apresentado é um teste desonesto por omitir esses detalhes. E como a gente já viu em vários casos, em vários vídeos anteriores em que a gente comentou sobre as mentiras do canal Inteligentista, desonestidade é um recurso que eles usam com muita frequência nesses canais negacionistas. Já no final do vídeo, o autor faz uma crítica à NASA, que proibiu qualquer tipo de pouso ou exploração nos locais onde os astronautas pousaram nas missões Apollo. E segundo ele, essa proibição é visando impedir que as pessoas identificassem a fraude que ele alega existir nessas missões. Porém, se você para pensar, você não precisa pousar no local de pouso das missões Apollo para saber que as missões ocorreram de fato e pousaram nos locais onde se afirma que pousaram, porque várias sondas já fotografaram esses locais e fotografaram os diferentes elementos deixados pelos astronautas nessas missões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ali, nesses locais onde o programa Apollo pousou, nós temos um sítio histórico, um local de interesse histórico que deve ser preservado. Se uma missão pousa nesses locais, ela vai apagar pegadas, ela vai danificar equipamentos que ficaram ali. Então é natural a preocupação em proteger esses ambientes. E é a coisa mais acertada a se fazer. Então, parabéns à NASA pela decisão e que esses locais de interesse histórico sejam realmente preservados. Depois dessa última crítica, o Douglas Aleldin coloca lá uma encheção de linguiça, como ele adora fazer em vários vídeos. E ao final, ele diz que quem cala, consente. Em uma crítica infundada que ele faz à NASA, no fato de a NASA não perder tempo explicando aos ignorantes e birrentos da anti-NASA conceitos básicos de exploração espacial. Chega a ser um argumento ridículo por parte desses negacionistas que acham que a NASA deve parar a exploração espacial para dar satisfações de algo que já está fartamente explicado em diferentes sites na internet e aqui no nosso canal. Então, mais uma vez,
meus parabéns à NASA por não perder tempo explicando para os negacionistas coisas que eles iriam encontrar em uma simples pesquisa decente na internet, em e-mails científicos e em fontes de primeira mão. E aí, ao final, como último argumento, ele cita que esses feitos históricos foram realizados naquela época e nunca mais foram repetidos. E aí ele compara com outros feitos históricos que foram feitos, realizados e repetidos continuamente ao longo da história, só que, de forma desonesta, ele omite a questão do custo, do risco, da relação custo-benefício, né, do que você investe, do que você tem em troca. Tudo isso ele omitiu, uma forma desonesta de induzir os seus seguidores, os seguidores do canal, a acreditar nas baboseiras negacionistas que ele prega. Na questão da ida dos astronautas à Lua, quando eles foram à Lua, havia 170 bilhões de dólares só para o programa Apollo. Cada lançamento do programa Apollo custava $1 bilhão em valores da época. O custo total do programa Apollo hoje seria em torno de $1 trilhão, numa época em que as sondas eram extremamente limitadas. Hoje em dia, nossa tecnologia de sondas permite fazer todo o trabalho que um ser humano faria, só que com a diferença que esse trabalho seria feito por anos e sem arriscar a vida de ninguém no processo, custando 1% do valor que uma missão tripulada custaria. Então não precisa ser um gênio para entender que é muito melhor você gastar pouco mandando sonda que vai fazer os experimentos por anos do que arriscar a vida de astronautas que vão ficar lá em missão durante 2 semanas, arriscando a vida para fazer trabalhos limitados. Então não precisa ser um gênio para entender isso. E isso o Douglas Aleldin, do canal Inteligentista, adora omitir e distorcer para que ele possa continuar com suas alegações estapafúrdias de fraude nas missões lunares. Certo? E assim então encerramos este vídeo. Dissemine esse conhecimento, dissemine essas informações, espalhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram. Vamos combater a desinformação, levando informação de qualidade, verificada e fundamentada, coisa que você encontra aqui no canal Fenômeno, certo? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço cósmico universal para vocês e tchau!